Bom, vamos corrigir hoje os exercícios sobre conectores discursivos que eu deixei com o professor de vocês na aula passada. Número 1. O termo que substituiria, sem alterar o sentido, o elemento sublinhado em "O senhor Rodrigues não tem remédio, senão abrir os olhos" é. Bom, vamos pensar na frase. Nós temos aqui duas informações, que são dadas pelos verbos tem e abrir. A primeira informação é que não tem remédio, não existe remédio. Mas quando se está a segunda informação, é para fazer uma ressalva, uma oposição em relação à primeira. Ou seja, não existe remédio, senão não existe remédio a não ser. Não existe remédio a menos que. E não existe remédio, exceto abrir os olhos. Resposta certa, letra C. A próxima questão é sobre o texto que nós vimos na aula anterior, então você deve ter tido facilidade para respondê-la, já que algumas respostas estão no próprio texto. Vamos ver o que foi pedido. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, observando a relação expressa pela preposição ter e, a seguir, assinale a alternativa que contempla a numeração correta. Na primeira frase, nós temos as gravatas de Mário Quintana. E, como foi esclarecido na leitura do texto, a ideia que a preposição "tá" aqui é que as gravatas pertencem a Mário Quintana. Logo, a relação que a preposição quer passar é a de posse. Já em as gravatas de Pierre Cardin, por nós sabermos que Pierre Cardin é um estilista, fica fácil pensar na relação entre gravatas e pessoa como uma relação de autoria. Mas em os copos de vinho, nós não podemos pensar que os copos são feitos de vinho ou que foram fabricados pelo vinho. Isso seria absurdo. O que a frase quer expressar é que há copos que contêm vinho. Assim, a relação da preposição ter é de conteúdo. Enquanto que, em os copos de vidro, nós podemos pensar em do que são feitos os copos, ou seja, na matéria deles. Em a casa de campo, além da localização, nós podemos pensar no estilo, no modelo da casa, da mesma forma que diríamos casa de praia. Então, a preposição se refere ao tipo de casa. Por fim, em a chegada de Paris, nós podemos pensar nos contextos em que isso seria dito para não confundir e achar que quem está chegando é Paris. Porque, na verdade, a ideia aqui é que alguém chegou de Paris. Tanto que poderíamos dizer a chegada dele de Paris ou a sua chegada de Paris. Logo, a relação é de onde o sujeito vem, ou seja, sua procedência. Então, nós vamos ter a sequência 6, 5, 1, 2, 3, 4. Resposta certa, letra C. Número 3. Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a pracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas capriolas de volatim, que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande salto. Estendei os braços e as pernas até tomar a forma de um X. Decifra-me ou deforo-te. O vocábulo sublinhado expressa a ideia de. Bom, a expressão com efeito é uma locução adverbial e tem sentido de na verdade, de fato, efetivamente, realmente. E mesmo que você não soubesse esses significados, pelo contexto você pode perceber que a expressão que está confirmando a informação que vem depois. Então, a resposta certa é a letra P, afirmação. Número 4. O emprego do conector ou em
Ou nos mobilizamos seriamente, ou nos tornamos sócios de uma guerra surda e cruel. O crime imperdoável tem diferença diante da infância e do futuro. Indica ideias. Bom, tanto pelo conector repetido, quanto pela característica das informações de mobilizar e se tornar sócio, a gente consegue perceber que as ideias são opostas. Então, a resposta certa é a letra P. 5. No trecho, ajoelhou. Não rezou, porque não sabia. O ponto e vírgula poderia ser substituído pela conjunção. Aqui vale a pena fazer a substituição para a gente pensar. A gente poderia tentar usar ajoelhou que não rezou, ou então ajoelhou pois não rezou. Isso nem faz sentido, né? Porque a ação de ajoelhar nos remete a rezar. E se a gente tentasse usar ajoelhou, mas não rezou? Aqui fica bom, né? Faz sentido. O conectivo mostra a quebra da expectativa que a circuntação, não rezar, realizou na primeira ação de ajoelhar. Então, a resposta certa é essa, letra C. 6. No enunciado, na primeira reunião com a população, surgiram curiosos mal-entendidos, que revelam a dificuldade de tradução, não de palavras, mas de pensamento. A conjunção sublinhada está a ideia de. Aqui, quando se fala em dificuldade de tradução, logo em seguida eles usam um não, ou seja, eles negam a informação que vão dar, para deixar claro que a dificuldade de tradução é de pensamento e não de palavras. Analisando esse contexto, a gente percebe que o mas está ali para consertar, né? Para retificar. Então, a resposta certa é a letra D. 7. Considere os fragmentos 1 e 2. 1. Não só porque eu sou, mas também porque passei a fazer um. 2. Encontrar podcasts para ouvir é tão simples quanto encontrar qualquer outro conteúdo na rede. Em cada um dos fragmentos, as duas expressões sublinhadas veiculam, respectivamente, uma relação T. Novamente, vamos pensar primeiro nas informações que os verbos trazem. Primeiro, temos ouvir e passar a fazer. Qual a relação entre essas informações? É de que, além de ouvir, a pessoa faz o que ouve. No caso, um podcast, que é o assunto do texto que acompanhava a questão. Então, aqui temos um acréscimo de informação. Ouvir mais fazer. Já no segundo fragmento, as informações são sobre encontrar podcasts e encontrar outros conteúdos. É a mesma ação e os conectivos, tão quanto criam entre essas ações uma comparação. Assim, a gente vai ter a letra A, adição, comparação, como a alternativa certa. 8. E as regiões onde já vemos os sinais vermelhos, como partes do Amazonas e do Ceará. Nessa frase, a palavra como introduz expressão com função T. Novamente, vamos analisar as informações. O período começa falando das regiões onde há sinais vermelhos. A gente sabe que o que costuma ser usado para comparação, a gente sabe que o como costuma ser usado para comparação. Mas aqui, partes do Amazonas e do Ceará está sendo comparado com os sinais ou com as regiões. Com as regiões, né? Afinal, essa é a palavra mais importante da primeira informação. É nas regiões em que há sinais vermelhos, não o contrário. Então, essas regiões são como parte do Amazonas e do Ceará. Ou seja,
Para completar a informação sobre as regiões e deixá-las mais claras, houve uma exemplificação do que são essas regiões, com sinais vermelhos. Resposta certa, letra C. 9. Ao longo da história, os humanos, aliás, esse clube exclusivo da humanidade, o uso do vocábulo aliás marca entre as partes da frase uma relação de. Aqui nesse período a gente teria uma informação sobre os humanos, mas antes de chegar nessa outra informação, fizeram a escolha de falar sobre o clube exclusivo e tudo mais, né? Então, nós tivemos uma mudança, uma reformulação. Resposta certa, letra A. 10. No enunciado, em todo caso, se houver diferença, não deve ser grande, mês a mais ou mês a menos. A conjunção sublinhada configura uma relação T. Aqui, a informação é de que a diferença não deve ser grande, mas apenas se houver, se existir. Então, nós temos uma condição para ter diferença. Resposta certa, letra B.